Boa noite, meninos e meninas. Acho que aqui presente hoje tem só as meninas, por enquanto, e nós queremos aproveitar o momento para parabenizar todas as mulheres por essa Semana da Mulher, para parabenizar o nosso feminino, não só a mulher, mas o feminino, dentro do contexto da aula de hoje. Eu vou falar um pouco sobre o feminino também, né? E a importância, né, desse feminino dentro do contexto social. E que bom que a gente tem essa semana, né, para lembrar disso, comemorar e celebrar, né, esse feminino em nós, né? Então, bem-vindo a todas e todos. Hoje nós vamos dar continuidade no estudo do livro de Valdo Franco. Eu vou compartilhar a tela aqui, de Joana de Ângelos. Compartilhar. Tá. É esse livro que nós estamos estudando. Esse é o último item do capítulo 1, Amor, Imbatível e Amor, onde ela vem falando de várias formas de amar, medos de amar, né? Ela vem dando uma grande introdução em relação ao amor, né? E deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Nesse capítulo de hoje, ela vai começar a falar sobre casamento e companheirismo, né? Então, dentro desse contexto do amor que ela vem trabalhando, ela vem falar do casamento. Aí, antes de entrar em Joana, eu queria fazer uma introdução um pouco diferente, antes de entrar diretamente no que ela traz desse tema, tá? E fazer uma provocação até para nós, né? E a primeira provocação é: por que as pessoas se casam, né? Então, eu fui buscar um genérico aqui no ChatGPT, né? Os principais motivos porque as pessoas citam que elas se decidem casar por quê, né? Para ter um companheirismo e amor, para ter estabilidade e segurança financeira, pressão social ou cultural, crenças religiosas ou culturais, benefícios legais que foram dentro da história, né, do casamento, tem esses benefícios que foram acontecendo, né, principalmente em relação à mulher, né, desejo de formar uma família e expectativa de relacionamentos mais duradouros. Isso aqui é um genérico, né, que eu busquei, mas a gente sabe que na prática nem sempre os casamentos são tão conscientes, tão planejados, né? E nem com tanta consciência. Muitos casamentos vão acontecer sem que haja um planejamento prévio, né? Sem aquele rito de passagem, né? Porque tem o casamento, onde você faz o rito de passagem, você vai lá, se organiza, prepara uma casa, prepara o vestido de noiva, faz os convidados. Então, você faz todo um rito de passagem, informa a sociedade que você vai se casar. Mas, nos últimos tempos, os casamentos não estão todos assim. Se a gente for olhar, tem muitos casamentos que acontecem sem planejamento, né? Por acaso, teve uma relação sexual, engravidou em casa e já vai morar junto. Então, não tem um planejamento maior. Então, esse assunto fica muito vasto, né? Casamento é muito vasto. E principalmente nos últimos tempos, né? Porque o casamento ele muda muito de forma nos últimos 50 anos, aí nesse século passado, nesse ano, o casamento ele toma uma forma bastante líquida, muito, muito diferente, né? Então, falar de casamento, eu vejo que é um assunto muito vasto, né? E depende para onde que a gente vai caminhar com isso, né? A Joana, ela faz um caminho que a gente vai chegar nele. Eu, eu tenho esse livro dessa psicanalista, que eu gosto bastante dele, eu recomendo, se alguém quiser ler um pouco sobre esse tema, casamento, a Nelke Tomidesh, né, é uma psicanalista, que ela traz essas complexas relações humanas, né? O que acontece na origem,
Quais são os mitos que tem envolvendo o casamento, medos, contradições, armadilhas, desgastes, né? Que acontecem no casamento, né? Então, assim, tem muitos mitos, né? Por trás do casamento. Então, esse livro, ele é bem interessante, é um livro que tem bastante conteúdo para quem quer ler, eu gosto bastante dele, né? Recomendo, tá? Ele vai falar do casamento na prática, no dia a dia, dos desafios, né, que a gente acaba encontrando. Aí entramos, a partir disso a gente entra em Joana. Aí no primeiro parágrafo, a Joana vem dizer: o resultado natural do amor entre pessoas de sexos diferentes é o casamento, quando se tem por meta a comunhão física, o desenvolvimento da emoção psíquica, o relacionamento gerador da família e o companheirismo. Aí já nessa frase, ela já me impactou assim, de por que que ela coloca que é o resultado natural do amor entre pessoas de sexo diferente. Quando hoje a gente tem os casamentos homoafetivos, né, que também podem promover, né, essa comunhão física, que também pode desenvolver o desenvolvimento da emoção psíquica, que também pode gerar uma família e pode gerar companheirismo. Então, por que que ela teria trazido, isso para mim, essa frase já ela me impactou assim, por que que ela teria trazido pessoas de sexos diferentes? Aí eu falei, será que porque quando a minha interpretação mais rasa, né, foi assim, será que porque quando ela escreveu o livro, lá em 1998, que é o prefácio dela, não tinha casamento homoafetivo ainda no país, que vai acontecer depois só em 2011 e tal, né? Aí eu me questionei e falei, não, a Joana não seria tão rasa, né? Porque eu imagino que para ela o tempo e o conhecimento na espiritualidade é muito maior do que o nosso aqui, né? Então, teria um outro motivo pelo qual ela estaria trazendo isso dessa forma, que o casamento é o resultado natural do amor entre pessoas de sexo diferente, né? Então, aqui já me questionou um pouco, né? Mas, aí no segundo parágrafo, eu acho que ela dá uma pista aqui, né, de como que ela vai caminhar com esse assunto, né? Então, ela coloca: o matrimônio representa um estágio de autodesenvolvimento do self, quando se reveste de respeito e consideração pelo cônjuge, firmando-se na fidelidade e nos compromissos da camaradagem em qualquer estágio da união que os vincula, reciprocamente, um ao outro ser. Aí, essa palavrinha self aqui, né, dá uma pista em que fonte que ela está bebendo, né? E aí, self, a gente vai ligar, para mim, imediatamente eu ligo a, a teoria junguiana. Então, a gente percebe que ela vai trazer esse conceito, né, dentro da teoria junguiana. Não sei se ela bebe na fonte do Jung ou se é o Jung que bebe na fonte dela, mas aqui tem uma conversa do que ela está querendo dizer em relação a essa questão do casamento como um desenvolvimento psíquico. Daí, eu fui pegar pouquinho, uma pincelada do que o Jung vai falar em relação a essa questão da integração do self, né? Para quem já é junguiano, já tem bastante conhecimento a respeito disso, mas eu vou dar só uma pincelada. A teoria junguiana, ela postula que a integração... Maria, você está sem som. Você fechou o som. Está fechado o seu som, Daqui, Maria. vamos. Aí, voltou, voltou. Volta um slide, Maria, porque eu acho que eu me perdi nesse trem de ficar sem som. Fazendo Tá, favor, só para eu ver da onde que tava. Ah, tava aí mesmo, no estava dedinho. aqui, Tá tá, bom. no Uhum, self, né? Então, tá. assim, aqui, essa palavra self, né,
me remeteu a essa teoria para ela explicar por que que ela está falando dessa relação sexos diferentes, né? Por que que ela coloca dessa forma, né? Daí, deixa eu ver aqui, é que eu tô... A minha setinha às vezes não aparece. Ah, tá. A teoria junguiana, ela vai falar do ânimo e da ânima. Ânima e ânimo são complexos autônomos que constituem uma função psicológica do homem e da mulher. Quando integrados, eles formam um casal divino ou real e se apresenta como um símbolo arquetípico do self, do si mesmo. A conjunção dessas polaridades masculinas e femininas. Então, para a teoria junguiana, né, a mulher tem uma instância ânimos dentro da psíquica dela e o homem tem uma instância ânima dentro dessa psíquica, né? Então, e normalmente isso fica numa sombra que a gente às vezes não reconhece, né? Então, o homem é como se, e essa ânima é representada um pouco pelo feminino, que não é exatamente feminino, mas seria essa instância ligada ao feminino, e o ânimos ligado ao masculino. E na nossa psique, isso fica na sombra. Quando eu consigo, né, retirar um pouco essa sombra e olhar para essa instância oposta que eu tenho em mim, eu consigo fazer uma integração, que é o que ele vai dizer, que eu preciso fazer essa integração para ir em direção ao si mesmo. Ou seja, é considerar todas essas assim, todas essas porções em você, né? Então, por exemplo, também aqui tem a figura do yin e do yang, né, que se completam também, é a mesma ideia, né, que ele traz aqui. O yin e o yang, o frio e o quente, né, que são duas instâncias que vão se completando para dar a totalidade, né? Então, ele traz dentro da teoria que quando você consegue integrar essas duas instâncias, né, você tem a sua plenitude, você chega à sua plenitude, que é essa instância sélfica, né? Então, o self é uma imagem arquetípica do potencial mais pleno do homem e a unidade da personalidade como um todo. O self, como um princípio unificador dentro da psique humana, ocupa a posição central de autoridade com relação à vida psicológica e, portanto, o destino do indivíduo. Ele contém em si todas as possibilidades. Então, essa totalidade, quando eu integro essas duas instâncias autônomas e, às vezes, né, opostas ali, eu consigo fazer essa integração que ele vai chamar de casamento divino, né? Isso na alquimia também se fala desse casamento divino, né? Se a gente trouxer um pouco da teoria espírita aqui também, né? Talvez a gente consiga entender até um pouquinho mais essa questão na reencarnação, porque nós sabemos, na teoria espírita, que o espírito não tem sexo, né? Em algumas encarnações você tem homem, em outras você tem mulher, e você faz essas experiências, né? Tanto numa instância masculina e na outra feminina. Então, na minha alma, que, né, aqui também ele está falando de self, então na minha alma, no meu espírito, teria ou tem todas essas possibilidades, esses conhecimentos, né? O homem, como já experimentou ser mulher em outra reencarnação, ele tem essa instância dentro de si. E a mulher também. Então, nós temos essas duas polaridades, né, que se convergem. E para eu conhecer esse todo de mim, essa minha alma, esse meu self, eu preciso assumir, entender e integrar essas duas instâncias, né? Quando eu nego, eu fico no tóxico, né? Que a gente vê muito, né? Vamos pegar aí hoje, né? Todos esses homens tóxicos que não assumem em si aquela personalidade ânima, né?
e fica tentando destruir a ânima. Então, vem os feminicídios, né? A gente está vendo bastante esse movimento, né? Atualmente, de dos homens tentar matar, destruir aquilo que representa a ânima, o feminino, que ele não aceita, porque ele não aceita em si, né? E o Então, contrário também é verdadeiro, né? Que isso, nós temos mulheres que também atacam os homens de tudo quanto é jeito. exatamente. Então, assim, é um não aceitando o outro. Então, em vez de você fazer uma integração, né, para você se potencializar como um todo, você faz essas duas instâncias se chocarem, brigarem, e aí vira o caos, né, que a gente percebe. Então, voltando, dando essa pincelada aqui, né, em relação ao que o Jung fala, dessa necessidade de integração, eu vou voltar lá no slide anterior, para agora entender um pouco melhor o que ela está falando, né? O matrimônio representa um estágio de autodesenvolvimento do self, quando se reveste de respeito e consideração pelo cônjuge, firmando-se na finalidade e nos compromissos da camaradagem, em qualquer estágio da união que os vincula. Por que que eu preciso? Por que eu busco o casamento? Por que que eu busco o matrimônio? Porque o casamento e o matrimônio ele vai acontecer na primeira fase da vida, naquela fase onde eu estou indo para o mundo. Então, assim, essa integração sélfica eu vou fazer talvez da metade da idade para frente, que eu vou buscar essa integração dentro de mim. Mas no primeiro momento, eu busco essa integração no outro. Então, eu preciso do outro, eu preciso de quem está lá fora, né? Eu, como mulher, preciso desse masculino e vice-versa, para fazer essa conjunção. Aí, porque acontece uma conjunção externa primeiro lá fora, né? Que seria um arremedo, um treino daquilo que eu vou fazer talvez mais tarde, né? Primeiro eu preciso experimentar esse encontro com o outro, né? Então, a necessidade do casamento como essa necessidade de desenvolvimento self. Então, todo mundo, na maioria, busca essa, como se fosse uma completude, né? É muito comum a gente falar, eu preciso da outra metade, a minha cara metade, toda aquela coisa, né, de se completar e instintivamente, ou, né, intuitivamente, a gente busca essa integração. Então, ela vem dizer que isso representa, né, o matrimônio, né? Então, que eu entendo isso, que ela está dizendo isso, ele traz essa integração que a pessoa precisa naquele momento, para quê? Para viver, para se integrar, para dar conta da vida, né? Para fazer todas aquelas coisas que estavam lá no primeiro estágio, né? Criar uma família, né? Que talvez eu sozinha não consiga fazer, né? Eu preciso dessa integração desses dois lados, mas primeiro externamente, né? Então, é isso. Alguém quer comentar alguma coisa aqui? Acho que dá Eu para a fiz gente esse primeiro passar. entendimento de para onde ela está indo, sabe? Eu, eu, eu queria fazer um comentário, mas não é nada com embasamento, é só uma observação que eu vejo no consultório, que assim, todo, todo mundo tem um pai e uma mãe. E aí a gente vê que as pessoas transferem para o relacionamento aquilo que não ficou bem resolvido ou com o pai ou com a mãe. Uhum. E isso então também pode ser uma parte para o desenvolvimento desse self, não? Aquela coisa que ficou faltando ou que ficou mal entendida ou não? Não sei se eu fui É uma clara, se eu tentativa de consegui. corrigir, né? Eu entendo Ah, como isso. tentativa de corrigir, né? Nem sempre a pessoa consegue corrigir, né? Até, assim, ela tenta corrigir, né? Fala, Olga. Maria, posso, Oi. posso contribuir alguma coisa? Claro, vamos lá. Isso é muito interessante, Andréia, porque, na verdade, a gente estudando a sistêmica,
a gente leva para o casamento os problemas sistêmicos da nossa família, que são sistêmicos dos sistemas das famílias que se juntaram, e assim sucessivamente, até que a gente consiga romper esse ciclo. Então, se eu tive, por exemplo, uma, uma, se eu tenho no meu sistema, por exemplo, familiar, mulheres que muitas vezes não conseguem confiar nos homens, eu serei uma mulher desconfiada dos homens. E que E, e falando do jeito que você está exemplificando, quer dizer, então minha avó não confiou no homem, minha mãe não confiou no homem, logo eu também não vou confiar no homem, e aí vou reproduzindo o modelo, é isso? e, Com e, às, tendência. e às vezes isso está porque efetivamente assim, nós não conseguimos integrar, como assim as nossas antepassadas não conseguiram integrar, na linguagem junguiana, a força do masculino em nós. Entendi. Naquele livro da psicanalista lá, ela, da Lígia, ela fala disso, que é um mito, né? Quando a maioria dos casais se casam, achando que você vai criar um projeto novo, que você vai, não, eu vou sair de casa, a minha expectativa, eu quero sair de casa, porque eu não gosto de algumas coisas na minha casa, tá tudo Uhum. errado, então eu vou fazer um projeto novo, e lá nesse projeto novo eu vou fazer do meu jeito, do jeito do meu marido, e nós vamos criar um projeto maravilhoso. E aí ela fala, esse é um grande mito, porque a gente vai repetir toda a cultura da sua família. Você vai agir conforme a cultura da sua família, e então é preciso, aí ela, né, orienta, é preciso conhecer a cultura do outro, para você conseguir compreender o que que é importante para ele e o que que não, né? E ela É, coloca isso como um mito que às E, vezes e, há e conflitos no casamento. a cultura ela é transmitida mesmo sem palavras. uhum. Isso. É porque é um aprendizado daquele ser. Aquele ser, ele aprendeu aquilo. Então, ele vai carregar para a vida dele aquele modelo que ele aprendeu, né? E quando a Então, gente fala isso, uma coisa assim que eu gostaria de só para deixar você continuar, Maria, porque o assunto é bem estimulante, uhum, né? é, Não é algo que a gente faça juízo de valor se isso é bom ou ruim. A realidade ela é como ela é. uhum, Então, assim, não é, isso, nossa, que errado isso, nossa, que falha. Não, não é. A realidade, ela é como é, né? A gente consegue ser o que a gente pode ser dentro daquilo que a gente tem potencial naquele momento, uhum. né? Não, não é algo assim, isso, nossa, que errado que foi. Não, né? Então, É. na teoria do esquema, é, o Geoffrey, ele faz uma previsão. Então, por exemplo, se eu tenho o esquema de abandono, tem uma tendência a atrair parceiros com características que você possa se sentir que ele vai abandonar. Uhum. E às vezes ele não abandona, mas você põe aquela lente distorcida e acha que ele vai te abandonar a qualquer momento. E às vezes você atrai mesmo que pessoas que não têm, não tá com a questão do vínculo bem resolvida, né? É. Mas meu entendimento, eu queria só entender se tem a ver com esse desenvolvimento do self ou não, porque eu não sou muito junguiana. Uhum. É assim, o que a teoria junguiana traz é que
Se eu A consigo Miriam, a clarear um Miriam tá pouco com. mais, não sei se a Edna também quer contribuir, mas assim, que nós precisamos reconhecer essas instâncias dentro de nós. Entendi. Eu preciso olhar para a minha porção ânimos, ou a minha porção ânima, porque às vezes eu tenho uma mulher que é extremamente ânimo, né? Nós mulheres, eu vou até falar, a gente está se tornando muito ânimo, né? Nós deixamos a ânima de lado, né? Acho que eu já vou entrar nesse assunto, né? Que é assim, na revolução feminina que nós fizemos, em busca do nosso empoderamento, eu quero ser empoderada, tratar e ser livre, nós abandonamos o feminino. Infelizmente, nós somos mulheres empoderadas, com femininos extremamente com baixa estima lá embaixo. A gente vê nos consultórios mulheres com uma autoestima horrível, entendeu? Não se valorizando como mulher, como a sua porção ânima. Ela tentou se valorizar, se colocando no lugar do homem. Então, o que que foi valorizado? Ah, eu quero liberdade, eu quero recurso financeiro, então eu tenho que ir para fora, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer o que o homem faz. E a maternagem ficou com quem? E o fazer o bolinho quentinho para fazer para alguém? E o cuidado com as crianças? E o cuidado com os idosos? Ficou na mão de quem isso? Né? Que era aquela coisa. E o mexer a panela? E o fazer a poção mágica que as bruxas faziam antigamente? Né? Onde é que ficou isso? Nós perdemos isso. Né? Hoje, a gente ainda faz isso. Nós, mulheres, valorizamos o patriarcado. Nós estamos valorizando muito mais o patriarcado do que o feminino, de verdade, né? Então, a gente sai de um lugar de submissão, essa é a minha visão, tá, gente? Minha opinião. A gente sai de uma situação de submissão, se revoluciona, não quero isso, eu quero ter o direito de falar, de participar, blá, 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 mas eu faço um movimento extremamente ânimo, extremamente masculino e patriarcal, né? Então, eu acho que agora parece que depois essas novas gerações já estão, porque a minha geração fez de ir para esse ânimo, né? As novas gerações eu percebo já querendo voltar para esse lugar do feminino, né? Então, quando isso acontece, né, aí segundo a teoria, existe um problema aí, né? Acontece um problema, que é o problema que a gente está vivendo na sociedade, né? A gente, as mulheres empoderadas, mas para ser empoderadas elas precisam ter cílio postiço, tem que ter unha postiça, tem que estar maquiada, tem que estar com uma roupa sensual, ela tem que estar toda empoderada de artifícios para atrair um homem que é nocivo, atrair um homem que não a valoriza como pessoa, né? Como indivíduo, né? E ela fica naquele lugar de objeto, né? Hoje, eu acho que a gente tem visto isso, né? Mas vamos Maria, caminhar. Maria, Oi. falando sobre a nossa geração, eu estou lembrando aqui que na geração da minha mãe, né, das nossas mães, isso eu vi no livro aquela autora Mulheres que Correm com os Lobos, tá? E que Uhum. tem muito a ver. Ela diz o seguinte: a mulher, ela era ignorada, né, na cultura, né? Então, na geração, por exemplo, da minha mãe, vou falar da minha mãe, das mulheres da outra geração, elas tiveram que valorizar muitos homens, né? Eu percebo a minha mãe, por exemplo, ela tem total confiança nos filhos homens. As mulheres, para ela, são fracas como ela, entendeu? Uhum. Então, assim, aconteceu isso naquela geração. Na nossa geração foi feita essa revolução, né? Só que foi para um outro oposto, né? Foi para o outro oposto, Uhum. ficou bem homenzinho, né? E aí Uhum. sumiu. Onde que está, então? Aí se perdeu também, tá? Porque aí ela continua Ah, com é. as coisas em casa, né? De Ah, casada, de filho, de não sei o quê, e mais o trabalho lá do mas, homem. E aí eu lembro muito quando eu comecei a trabalhar, que eu trabalhei no Banco do Brasil, que era só homem.
Fazia muito pouco tempo que o banco já estava aceitando mulheres. Então, assim, eu percebi o que em nós, depois eu percebi isso em mim também, né? A gente fazia um movimento de igualar, igualar mesmo, né? De ser homem. De ser homem para poder estar ali competindo, inclusive em carreira, Uhum. sabe? Sim, Então, muitas se exatamente. perderam com isso. E aí, como você falou, talvez agora na geração, não sei nem se da minha filha, mas da minha neta, eu acredito que dá para fazer esse retorno, porque é o pêndulo, né? Ele vai lá Uhum. e vem Vai cá. e volta. Uma hora ele É. chega no equilíbrio, né? Então, vamos ver se agora, não sei se na geração da minha filha ou da minha neta já, né, a coisa vá para o equilíbrio. Acho que era A isso. gente consiga resgatar, né, o valor desse lado que cuida, que Uhum, acolhe, que faz o uhum. bolinho, que cuida do idoso, que cuida da criança, que educa, que esse é um papel, né, mais ânima, né, que nós realmente precisamos E a deixar para ele. ternura, Então, né? A assim, ternura, né? Tem a ver com isso, sabe? é você, né? Que era quando a gente olha aquelas bruxas, né? O que aconteceu na Idade Média, né? Tinha aquelas bruxas que vestiam as porções, que era o feminino ali em volta daquele caldeirão, que trazia cura para a aldeia através das ervas, né? O que fizeram com isso? Queimaram todas elas, Foram né? E de lá para queimadas. cá, isso tudo vem sendo queimado, né? Isso não é valorizado, né? Então, eu acho que essa semana, a Semana da Mulher, para a gente refletir bastante em relação a isso. Que movimento que nós, até da minha geração, porque eu fui aqui rasgou o sutiã, que foi para o lugar do homem, que disse que não tinha que casar, que não tinha que seguir o modelo da mãe, né? Até que ponto, né? Isso não foi um grande tiro no pé, né? Nós conquistamos bastante coisas, mas nós conquistamos por um outro viés, pelo valor do patriarcado, não pelo valor do feminino, né? Então, só para a gente Uhum. refletir, né, nesse momento. Essa semana é uma semana bem boa para isso, né? Até quando a gente pode... O que dá para resgatar, né? Vamos seguir, gente? Vamos. Vemos? Tá, então, falamos, né, dessa integração masculina e feminina, aí vamos voltar de novo para o que ela traz, né? A conquista aqui ela vai trazer um pouco da história, né? A conquista da monogamia, mediante grandes lutas, o, esti- o i- conquista da monogamia, mediante grandes lutas, o instinto vem sendo superado pela inteligência e pela razão, demonstrando que o sexo tem finalidades específicas, não devendo a sua função ser mal baratada nos jogos de prazer incessante. E significa uma autorrealização da sociedade, que melhor compreende os direitos da pessoa feminina, que deixa de ser um objeto para tornar-se nobre e independente quanto é. Dá uma pincelada na história aqui, né? Então, dessa valorização da mulher, mas que nós já fizemos uma crítica em cima. O mesmo ocorre em relação ao esposo, cabendo à mulher o cumprimento dos deveres de o respeitar, mantendo-se digna em qualquer circunstâncias e época após o consórcio. Mais do que um ato social e religioso, conforme estabelece algumas doutrinas ancestrais, vinculadas a dogmas e ortodoxias, o casamento consolida vínculos do amor natural e responsável, que se volta para a construção da família, essa admirável célula básica da humanidade. Então, ela coloca o casamento como uma célula da, da sociedade, né? Eu penso assim, num conceito assim, eu tenho um indivíduo, né? Aquele indivíduo, ele é uma célula, mas o casamento, ele vai fazer uma célula mais complexa que permite a reprodução, né? A continuação da espécie, mas de uma forma mais organizada, mais estruturada. O lar é ainda o santuário do amor, no qual as criaturas se harmonizam e se completam, dinamizando os compromissos que se desdobram em realizações que dignificam a sociedade. Então, a partir de um lar organizado, né, com os filhos, com tudo equilibrado,
você vai ter também um conjunto social que vai refletir isso. Em oposto, se você tem indivíduos confusos e... Ai, peraí. Você vai ter uma sociedade desorganizada, né? Por isso, quando o egoísmo derruba os vínculos do matrimônio por necessidades sexuais de variação ou porque houve um processo de saturação no relacionamento, havendo filhos, gera-se grave problemas para o grupo social, não menor do que em relação a si mesmo, assim como aquele que fica rejeitado, né? Então, aqui ela vem falar quando se derruba os vínculos, né, do matrimônio por motivos talvez não tão importantes, né, não essenciais, né, que hoje acontece muito, né, a gente tem visto isso muito, né, os filhos acabam tendo esse problema, né, e a gente vê hoje até as crianças tentam lidar com essa coisa de guarda compartilhada, tal, de uma certa forma, eles até conseguem, mas sempre tem um gerador de conflito ali, né? Porque essa criança ela tem que lidar com duas culturas diferentes de novo, né? É, é tudo mais complexo para as crianças darem conta disso hoje, né? Antes, a criança tinha que dar conta de um pai e de uma mãe. Quando a estrutura está dentro do pai e da mãe, a criança tem que estar na polaridade, né? Nessa cultura da mãe e a cultura do pai, que já existe dentro da casa. Imagina quando você tem que lidar com outra, aí vai agregar outra cultura de uma outra mulher, ou de um outro homem, ou de uma avó, ou de um avô, né? Então, para as crianças fica tudo um pouco mais problemático, né? A gente vê bastante isso. Embora eles tenham tido essa plasticidade para tentar entrar nesse mundo novo, né? As crianças estão precisando ter essa plasticidade, mas o custo psíquico a gente sabe que é alto, né? Tanto é que a gente vê os adolescentes com muitas questões hoje que antes isso era muito equilibrado, né? Hoje a gente vê questões muito sérias psíquicas, né? E muitas em função desses desarranjos familiares, né? Porque nem sempre os, os rearranjos de casamento, as separações são harmônicas, né? Na maioria das vezes tem muita discussão, tem muita. Os pais não conseguem separar ali qual que é o papel, de quem que ele está falando, se é do pai ou se é do ex-marido, né? Então a criança toma tudo como para ela, como culpa dela, eles se separaram por minha culpa, né? E ver um falando mal do outro é uma situação muito desagradável, né? Para qualquer filho, né? E os pais que são humanos que que falem, né, assim, acabam fazendo isso, que acaba, é bastante danoso para a sociedade. Eu acho que ela veio falar um pouco disso. E principalmente, né, imagina alguém que é rejeitado no casamento. Às vezes nem é um consenso de separação, né? Um abandona e o outro vai embora e abandona. Imagina, né, o ressentimento que fica nesse casamento desarranjado, né? Certamente, nem todos os dias da convivência matrimonial serão festivos, mas isso ocorre em todos os campos de comportamento. Aquilo que hoje é um grande sentimento desperta prazer, amanhã provavelmente se torna maçante e desagradável. Então, ela está dizendo aqui, em qualquer lugar, no trabalho, na sociedade ou no casamento, vai ter os momentos bons e os momentos que não são bons, né? Nesse momento, a amizade assume o seu lugar, amenizando o conflito e proporcionando companheirismo agradável e benéfico, que refaz a comunhão, sustentando a afeição, né? Aqui, ela está falando de pessoas mais equilibradas, mas, né? Pessoas que têm essa capacidade de ter tido um projeto mais de longo prazo, né? E que o casamento vai tomando formas diferentes, né, ao longo da vida, né? Nós mudamos, o casamento também muda, os objetivos, né? Um dia eu sou a mulher sensual, no outro dia eu sou a mãe que estou cuidando dos filhos, né? E no outro dia eu já sou, né? Cada dia a gente está num personagem diferente. O casamento, ele é desafiador nesse sentido, né? Então, ela vem dizer que é preciso
trazer amizade, né? A compreensão desse companheiro, ou daquela companheira do que está acontecendo, para refazer essa afeição que inicialmente era paixão, era, né, sexo, paixão, deslumbramento, né? E a gente inicia qualquer relacionamento com as nossas máscaras, né? E depois as máscaras vão caindo no dia a dia, né? Então, ela perde essa coerência, né? De você compreender que nem tudo será festivo, né? Como não é no trabalho, não é na sociedade, e no casamento também não, né? E tentar levar isso para um caminho diferente, né? Mais de comunhão. Em verdade, o que mantém o matrimônio não é o prazer sexual, sempre fugidio, mesmo quando inspirado pelo amor, mas a amizade, que responde pelo intercâmbio emocional, por intermédio do diálogo, do interesse nas realizações do outro, na convivência compensadora. Isso aqui eu grifei que achei muito legal essa frase. Na alegria de sentir-se útil e estimado, né? Então, assim, é muito gostoso, né? Você se sentir estimado por alguém, útil, né? Por alguém, saber que tem alguém ali, né? Que te estima. Então, eu acho que isso é algo que nós precisamos disso, né? Isso nos aquece, deixa a gente quentinho, né? Saber, olha, tem alguém que gosta de mim e eu gosto de alguém, né? Essa figura, assim, eu gostei muito dela, assim, que representa bem isso, né? Essa mulher trabalhando alguma coisa e o homem ali do lado, né? Conversando, tal, interagindo e ajudando ela a desenrolar ali, né? Então, assim, os dois numa mesma atividade, em comunhão um com o outro. Há muitos fatores que contribuem para o desconcerto conjugal na atualidade, como houve no passado. Primeiro, de natureza íntima, insegurança, né? Eu não me sinto segura, eu busco no outro a minha, a minha bengala, né? Busca de realização pelo método da fuga, né? Quando eu não quero enfrentar a responsabilidade e tal e acabo fugindo, né? Então eu não quero lidar, não quero fazer um DR e resolver minha questão sexual e pego e procuro outra mulher, né? Ou outro homem. Eu fujo para um lugar lá fora, né? Insatisfação em relação a si mesmo, né? Eu não estou bem, mas eu sempre acho que é o outro que está fazendo eu não estar bem, não reconheço em mim que sou eu que não estou bem. Transferência de objetivos, né? Que nunca se completarão em uma união que não foi amadurecido pelo amor real. Segundo, por outros de ordens psicossocial, econômica, educacional, nos quais estão embutidos os culturais, de religião, de rala, de nacionalidade, que sempre comparece como motivo de desajustes passados os momentos de euforia e prazer. Então, N questões pode estar entrando dentro dessa relação para desestruturar depois que passa a questão da paixão, depois que a gente tira a lente, né, do óculos cor-de-rosa, de que o outro é maravilhoso e tal, né? Assim, se pode relacionar aqueles que são de consequência de interesses subalternos, nos quais o sentimento do amor esteve ausente, né? Que talvez era representado pelaquela mulher mais do passado, né? Que tinha que ser subalterna, que tinha que obedecer, né? Então, não tinha amor, tinha mando, né? Nesses casos, já iniciou um compromisso com um programa de extinção e que logo se sucede. Há ainda mais alguns que são derivados do interesse de obter sexo gratuitamente, quando seja solicitado, e que derrapam em verdadeira amoralidade de comportamento. Também acontecia, né, nesse modelo mais antigo, né? A mulher era obrigada a manter sexo, né? Era um compromisso do casamento, né? Mesmo que ela não quisesse, né? O matrimônio fomenta o companheirismo, permite a planificação do par,
que passa a compreender a grandeza das emoções profundas e realizadoras, administrando as dificuldades que surgem, prosseguindo com segurança e otimismo. Nos relacionamentos conjugais profundos, também pode surgir dificuldades de entendimento, que devem ser solucionados mediante a ajuda especializada de conselheiros de casal, de psicólogo, da religião que se professa, e principalmente por intermédio da oração, que dulcifica a alma e fecunda melhor o entendimento dos objetivos essenciais, né? Então, assim, não só no casamento também, mas em todas as situações, né? Essa, esse conselho, né, que ela está dando aqui, né, de buscar ajuda especializada, né, ou buscar ajuda através da religião, né, e para quê? Para que eu possa entender melhor qual é realmente, o que é o objetivo da vida, né, não ficar na superficialidade, porque tanto para casamento ou para qualquer outra situação, quando eu fico achando que o valor da vida está em superficialidade, né? Nas coisas que não são essenciais, né? É muito mais fácil da gente se perder, né? De não encontrar satisfação, né? Nem na vida, nem no casamento, né? Porque meus objetivos são rasos, não está concreto, não tem responsabilidade, ou, né? É tudo muito fútil, né? E até hoje a gente tem visto uma sociedade que tem um braço da sociedade muito nesse lugar, né? Desse modo, a tolerância toma o lugar da irritação, né? Se eu faço esse processo, né, de buscar ajuda. Desse modo, a tolerância toma o lugar da irritação, a compreensão satisfaz os estados de desconforto, favorecendo com soluções hábeis para que sejam superadas essas ocorrências. Então, assim, buscar a ajuda especializada e buscar ajuda da espiritualidade também, né? Nós espíritas também trabalhamos, né? Sabemos isso, né? Quando a gente não está sozinho, você pode pedir ajuda, você pode pedir conselho, você pode pedir, né? É, que tudo seja clareado, quando eu tenho dúvida, quando eu estou com conflito, aqui eu recorro, né? Eu não estou sozinha, eu não preciso passar pelos problemas sozinha, né? Porque essa é uma ilusão que às vezes o ego da gente tem, né? Eu preciso sofrer sozinho. Não, eu posso procurar um psicólogo, posso procurar um religioso, um professor, eu posso fazer uma oração e pedir para a minha espiritualidade me ajudar, e aí eu vou encontrar, né, mais clareza para dar conta daquilo que se põe ali, né? E no casamento também igual, né? É claro que o casamento não impõe compromisso irreversível, o que seria terrivelmente perturbador e imoral, em razão de todos os desafios que apresenta, os quais deixam muitas sequelas quando não necessariamente diluídos pela compreensão e pela afetividade, né? Realmente manter um casamento tóxico, né? Uma situação onde a gente está insuportável, né? E a gente não poder sair. Então, nessa hora, é preciso romper o casamento, né? A separação legal ocorre quando já houve a de natureza emocional e as pessoas são estranhas uma à outra. Ademais, a precipitação faz com que as criaturas se consorciem não com a individualidade, com o ser real, mas sim com a personalidade, a aparência, com os maneirismos, com as projeções que desaparecem na convivência, desvelando cada qual conforme ele, e não como apresenta no período da conquista, né? Da precipitação, que isso também ocorre, né? A gente se casa sem pensar muito, vai lá, né? E o primeiro casamento, normalmente, é aquele lá, né, que acontece lá nos 20, 25, né? Normalmente ele vai um pouco para essa precipitação também, né? Eu vejo isso muito nos artistas, né? Parece que eles casam com os personagens, aí de repente convive com o ser real, aí a confusão está pronta. É. Não dura, né? Porque assim, eu não tenho objetivo, não, né? Um objetivo. Às vezes nem é claro
para quem tá, a própria pessoa que está se casando, ela não se conhece, ela não sabe o que ela quer, qual o objetivo dela em relação àquilo, ela vai dentro daquilo, né? Achando que, eu vou ter dinheiro, eu vou ter filho, o cara vai me dar, então, assim, vai para aqueles motivos para se casar, vou ter estabilidade, mas não se casa com a pessoa, ela se casa com esse pacote, né? Que seria a personalidade da pessoa. Quando ela chega lá e descobre que aquela pessoa ficou pobre de repente e não tem mais como sustentá-la, né? O que sobra? Ela não casou com o homem, com a pessoa, com o ser, ela se casou com o conforto que aquela pessoa iria proporcionar, né? Estou dando um exemplo, né? Então, se casa com essa personalidade, não com o ser real, como ela está falando aqui. Aí, quando passa esse período de você ter que conviver, né, que tem os desafios, você não consegue superar. Essa desidentificação, também conhecida como cair da máscara, causa, não poucas vezes, grandes choques, produzindo impactos emocionais devastadores, né? Quando você descobre e caiu a máscara, né? E aí, eu estou dentro disso aí, como é que eu saio, né? Então, aí também é um grande, né? O divórcio, a separação é um grande drama, né? Que também precisa ter ajuda, né? De todos os lados. Então, eu acho que ela está encerrando aqui, dizendo, não, ainda continua. O ser amadurecido psicologicamente procura a emoção do matrimônio, sobretudo para preservar-se, para planificar-se, para sentir-se membro integrante do grupo social, com o qual ele vai contribuir em função do progresso. A sua decisão reflete-se na harmonia da sociedade, que dele depende, tanto quanto ele se lhe sente necessário. Aqui ela chama para responsabilidade, né? De é, você ter esse casamento amadurecido, né? Né, a gente já falou, né, para essa planificação, né, dos dois ali naquele momento, né, e que também vai reverberar na sociedade. Todo compromisso efetivo, portanto, que envolve dois indivíduos, torna-se de magra importância para o comportamento psicológico de ambos. Rupturas abruptas, cenas agressivas, atitudes levianas e vulgaridade geram lesões na alma da vítima, assim como aquele que as assume, né? O outro, né, o casal, o outro par, ele tem um poder muito grande de destruição, né? O homem destruindo a mulher e a mulher destruindo. Quer dizer, as pessoas com quem a gente mais ama são as que mais são capazes de nos destruir, né? Então, o amor e o ódio, né, pode acontecer em dois momentos diferentes, de forma muito intensa, né? Tudo aquilo que era amor, de repente vira raiva, vira ódio, vira mágoa, né? Então, ela termina aqui, né, com todo compromisso, né? Maria, dentro daquilo que você estava falando logo no começo, Ah, você vê cada pessoa que se relaciona no casamento com seu cônjuge tem ali pelo menos quatro, quatro forças, né? Vamos pela teoria junguiana, né? O ânimos e o ânima dela, e o ânimos e o ânimo dele, né? O feminino e o masculino nela e o feminino e o masculino nele. Então, olha a complexidade disso, né? Se a gente for pensar, né, e envolver as questões de cultura, a sistêmica, familiar, aí isso se multiplica, uhum. né? A gente vê que muitas vezes as rupturas de um casamento, elas envolvem tanta complexidade
que o pai e a mãe, eles saem fora do lugar de pai e mãe e passam a agir como inimigos, trazendo os filhos para tomarem partido, para terem que escolher entre um ou outro. E aquilo que a gente fala da alienação parental. Então, o quanto esse desequilíbrio gera para no casal um efeito bastante complicado e nos filhos essa complicação ela ainda é agregada porque além das questões culturais que já são passadas para os filhos na vivência familiar, ainda há as questões em que o casal deixando, eles se esquecem que pai e mãe eles serão para sempre, mas naquele momento eles passam a triangular com os filhos Uhum. para que e muitas vezes uma exigência que os filhos tomem partido de um Uhum. ou de outro. Façam parte da briga, né? Façam parte dessa ruptura, né? É, é. E isso tem a ver com essa imaturidade, né, dos pais, né? Essa falta de responsabilidade, né? Essa imaturidade mesmo, né, do ser, né? Que é capaz de ir para esse caminho, né? E eu estou lembrando aqui outra forma também, por exemplo, de um do par, né, ter condições patológicas, né? Então, assim, Hum. casamento, bonitinho, filhos, aí um ou outro são patológicos, né? E tem abuso na criança, né? Como é que lida com isso, né? Ou essa mãe ou esse pai, geralmente é mais a mãe, né? Como é que lida com isso? Dá apoio para esse filho ou negligencia, né, em favor do casamento. Então é muito complexo mesmo, sabe? É um assunto que dá para a gente fazer muitos seminários, né? Com certeza. E permanecer casado, então a gente olha e fala assim, nossa, é um desafio, né? É um Quem, desafio. quem, quem consegue permanecer casado, quem consegue passar por todas essas fases, né? E de, de e que a vida, por todos esses desafios, porque é um desafio de cada, a vida já é um desafio para cada um, né? Esse crescimento e tal. E aí, nessa convivência, né? Quando essa convivência vai se tornar saudável para te ajudar a se planificar, ou quando isso entra de forma danosa, né? E aí você tem que se reestruturar tudo de novo, começar tudo de novo, né? Então, e às vezes a gente repete os padrões, né? Como a Aura falou, né? Você busca, ou os esquemas, né? Que a Andrea falou, a gente acaba buscando sempre o mesmo parceiro. Enquanto você não cura aquela questão, você vai buscar sempre aquele mesmo parceiro na tentativa de corrigir aquilo que não, não foi realizado lá atrás, né? Então, assim, é uma falta de consciência de que não é o outro que vai me corrigir, né? Eu preciso curar alguma coisa em mim, né? Mas isso é terapia, é autoconhecimento, né? Que talvez só a maturidade vai trazendo para a gente, né? Quando você repete o mesmo erro, o mesmo casamento, o mesmo tipo de problema várias vezes, você fala, opa, tem alguma coisa aí que não é do outro, né? É meu, né? Então, é em mim que eu preciso curar, né? Mas isso só vai acontecer com mais maturidade, né? O jovem casal, ele não vai ter essa percepção, né? E nem tem como a gente cobrar isso, né? Achar que ele vai ter, porque Acho maturidade psicológica, né? isso, psicológico, Isso. Uhum. maturidade psicológica. É. E não estamos falando de idade cronológica, né? Sim. Então é isso. E assim, refazer o casamento, né? Eu, por exemplo, eu falo de mim, né? Eu refiz casamento, tal.
de uma forma muito legal, muito equilibrada, né? Assim como eu refiz minha profissão, né? Eu acho, eu segui um caminho na minha profissão, no meio do caminho, eu falei, nossa, muito legal, realizei tudo ali dentro, foi bem legal, mas agora eu mudei, eu tenho outros objetivos, os meus objetivos são diferentes, minha vida muda, né? Então, eu quero uma outra profissão, né? Então, aquela profissão que eu tinha já não me serve mais. Então, eu vejo assim que parceiros, às vezes, acontece isso também. Aquele parceiro te serve, te serviu para você ter filho, serviu para você começar a vida, serviu... Mas chega uma hora que ali já tem um desencontro, não tem mais sentido, né? Ali já, aquele desencontro já tá acontecendo um sofrimento, aquilo está me impedindo de crescer. Às vezes, um casamento impede um ou outro de crescer, né? Então, por que não, né? Rompe-se e vamos buscar novos parceiros ou não, né? Aí, é, mas assim, é como refazer a vida, né? Refazer a profissão, refazer as parcerias, né? Ao longo da vida a gente tem esse direito de refazer, né? Então, mas assim, eu penso que é o que ela fala também, sem deixar a responsabilidade, né, com o outro que esteve ali com você, não é, eu não quero mais, eu vou abandonar e tchau, e, né? Não, ali tem um ser, né, que precisa também, né, se reorganizar de uma outra forma. Então, assim, eu acho que quando a gente faz as coisas com responsabilidade, com maturidade psicológica, a coisa caminha de forma positiva, né? Inclusive nos casamentos. Bom, para encerrar, depois a gente pode falar bastante, porque tem muito assunto aí. Eu trouxe um poema. Esse Khalil Gibran é um libanês, ele tem um livro chamado Profeta, e aí ele fala sobre o casamento. Eu acho lindo esse poema, ele é um poeta, né? Não sei se você já conhece, ele é bem conhecido. E aí tem os dois personagens, né? Almitra e o mestre. E aí a Almitra faz perguntas para ele, e ele fala a opinião dele. Então a Almitra falou novamente e diz: E quanto ao casamento, mestre? E ele respondeu dizendo: Nascestes juntos, e juntos ficareis para sempre. Estareis juntos quando as asas brancas da morte acabarem com os vossos dias. Estareis juntos, mesmo na memória silenciosa de Deus, mas que haja espaço na vossa união, e que os ventos celestiais possam dançar entre vós. Amai-vos um ao outro, mas não façais do amor uma prisão. Deixai antes que seja um mar ondulante, onde as margens das vossas almas, entre as margens das vossas almas. Enchei a taça um do outro, mas não bebais de uma só taça. Parti o pão ao meio, mas não comais o mesmo pão. Cantai e dançai juntos, mas deixai que cada um de vós fique sozinho. Como as cordas de uma lira estão sozinhas, embora vibrem ao som da mesma música. Entregai os vossos corações, mas não ao cuidado um do outro, pois só a mão da vida pode conter os vossos corações. E ficai juntos, mas não demasiadamente juntos, pois os pilares do templo estão afastados, que é o que sustenta, né? E o carvalho e o cipreste não crescem à sombra um do outro. Aí eu trago essa imagem, que para mim, essa é a imagem do casamento. Essa imagem que ele traz, né? Duas espécies, dois seres da mesma espécie, que crescem um ao lado do outro, em algum momento se encontram, sopra o vento, um sustenta o outro, mas o ar passa, sem atrapalhar a paisagem, né? Convive com outras espécies, com outras coisas, mas assim, cada um na sua fortaleza e se apoiando um do outro, não se alimentando um do outro, né? Cada um tem o seu tronco firme,
Mas essa, para mim, é uma imagem bem legal do que eu entendo que é um casamento, assim, bom, né? Eu sou inteiro, mas se eu estiver sozinha na paisagem, vai ser bom, eu vou sobreviver. Mas estando junto também é mais gostoso, né? E aí eu encerro com essa imagem. Para mim, casamento é isso. Aí pode interromper o compartilhamento, então, a gente. Isso. Muito legal. É um tema, como você falou, bem amplo, né? Ele tem vários detalhes, né? Muito viés, né? A gente pode ir para vários caminhos, né? Agora, realmente é desafiador. Tanto que o que a Joana falou nesse conteúdo, quanto a minha experiência própria. Muito desafiador. Tem um médico que me deu aula de espiritismo, né, no centro que eu frequento aqui, e ele falou assim, é, casamento é pra gente passar a ter problema que a gente não teria se tivesse um negócio. Muito bem, meninas. Para vocês, o que que ficam desse assunto? Para mim, o que que fica? Não dá para romantizar, tá? Bem como a maternidade, a amamentação, não dá para romantizar. A coisa é bonita, né? É ideal, mas não dá para romantizar. Fica para mim isso. Eu gostei muito daquela integração do ânimo e da ânima. Nunca tinha parado para pensar naquilo. É, até por causa da minha linha, tudo é esquema, né? Um esquema não se integram, eles se complicam. Então é o esquema da mulher com o esquema do homem, e aí os dois tentando se relacionar no casamento. É, então, nunca vi aquela coisa de eu me integrar. Então, achei muito interessante aquela parte. Amei a sua imagem, porque geralmente eu trabalho com os pacientes a questão do círculo, né? E eu falo assim para eles: qual que é o casamento saudável? Esse ou esse que só se encosta, né? E aí, de acordo com o esquema de cada um, eles vão escolhendo os três círculos. Então, as duas árvores ali se relacionando, o vento batendo, a copa. Meu, achei muito bonita a sua imagem, muito bonita mesmo. Muito mesmo. Que é isso, né? Cada um buscando a sua individualidade. Não é não é mais como a gente falou lá atrás, né? No início da vida eu busco lá fora. Então eu preciso que o outro me complete, eu preciso que o outro me apoie, eu preciso que o outro me ajude a criar os filhos, eu preciso do outro para me ajudar financeiramente. Tá? Mas aí chega um momento que você vai buscar essa completude em você, né? Eu não preciso mais deste apoio lá fora, mas eu preciso desta pessoa que está ali comigo. Eu preciso sentir que tem alguém ali que me acolhe, sabe? Não é mais o sexo, não é mais aquele encantamento, não é, né? Mas assim, e aí, se você consegue esses dois inteiros, né? E mais assim, sem estar afastado, um contribuindo com o outro. Então, eu acho assim, essa é a profundidade de você buscar o casamento de uma forma mais com significado.
Eu quero um casamento, mas não negar o casamento. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que neguei casamento há muito tempo, não quero, não preciso, sou dona de mim. Blá, blá. Hoje eu vejo mais a imagem da árvore mesmo, sabe? Como é bom ter alguém ali do lado, né? Como é bom. Eu sobrevivo sem essa pessoa, eu vivo lá, eu consigo, né? Ser dona do meu nariz, blá, 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 blá. Mas como é bom. Como esse ânimo, ou eu ânima, ou, né? Aquilo está tão já misturado entre nós que eu não sei quem está fazendo o papel da ânima, do ânimo, mas assim, está tão misturado aquilo, né? Tá tudo tão. Mas aquela pessoa está inteira e eu estou inteira, né? É aquela coisa, eu não preciso de você, né? Eu quero, né? Eu quero você, exatamente. Eu quero porque estar ali tem um Um significado significado. mais, algo que me integra mesmo, né? Que é isso que o Jung fala também, que me ajuda a me integrar, me ajuda a estar ali, né? Eu vou sobreviver sem essa pessoa? Vou, né? Mas é quentinho, né? Você ter ali ó, a imagem das árvores de vez em quando. Ah, vai bater um vento, tem uma dificuldade, uma doença, não sei o quê, porque o fim da vida, né? Para frente, tudo tem muita diversidade, né? Para frente tem muita diversidade, né? Então, assim, saber que tem alguém ali que pode te sustentar nesses momentos difíceis, porque os filhos vão embora, o trabalho vai embora, né? E aí esse parceiro, essa parceira, ele pode contribuir, né, com isso. Então, assim, você levar a sua vida, fazer um planejamento sabendo que um dia você vai chegar lá, né? Ah, eu tenho 30 anos, eu tenho 40, tá, então eu estou aqui, né, criando filho, trabalhando, ganhando dinheiro, mas vai ser legal lá na frente também, eu manter mesmo, e aí ter coragem para passar pelas adversidades, porque às vezes tem algumas adversidades que são passáveis e outras não, né? Tem outras que a gente tem que romper mesmo, não tem jeito. Aí é hora de refazer, né? Denilce, É. Olga, Miriam, não falaram nada ainda. Denilce, quietinha. Estou ouvindo aqui vocês. Realmente não é nada, nada fácil, é mais real do que ideal, né? Qualquer relacionamento, mas o casamento em si, né? Porque os conflitos, assim, é o que a Olga falou um pouquinho da questão da sistêmica, né? Eu venho do meu sistema, trago algumas coisas, o outro vem, traz as coisas dele, e ali a gente tem que ajustar. Ou interferir ou não vai interferir, isso a gente vai aprendendo. Ninguém chega com um manualzinho ali do que é certo e errado, ou por que que eu casei por isso, né? Tudo junto e misturado, e você vai vivendo e as coisas vão acontecendo. E a ventania vem, não é nem o vento soprando, a ventania vem, e você tem que estar ali, né? É isso. Miriam, Miriam tá quietinha também. Não, mas ela já vai falar. Tem que abrir o som, tá, Miriam? Aí. Realmente desafiador, né? Eu já estou caminhando para os meus 40 anos de casada e eu gostei muito dessa parte aqui, né, que fala que a amizade assume o seu lugar, amenizando o conflito e proporcionando o companheirismo agradável e benéfico que refaz a comunhão, sustentando a afeição. E é bem isso, né, porque chega aquele momento, né, que a amizade ajuda muito, né? Você a cuidar do outro, né? Ter esse olhar de cuidado, principalmente quando seu parceiro não está tão bem de saúde, né? Tem tudo isso. E assim, nessa aula e lendo essa parte aqui, eu lembrei que quando
eu ia me casar, né? Aí minha avó sabiamente nos chamou na casa dela, falou que ia nos dar um presente. Aí eu curiosa, que presente, né? Será que a avó vai dar tal, né? Que não vai levar na cerimônia, mas ela queria entregar na casa dela. E esse presente era 1 quilo de sal. Aí esse sal, ela colocou a seguinte simbologia, que esse sal vocês vão comer 1 ano, esse sal juntos, aí vocês vão se conhecendo. é, Aí ela não usou a palavra sistema, né? Mas aí ela falou, é, ele vai vir com seus valores, você com seus, e eu e meu marido temos 11 anos de diferença, né? Que não é tão pouco. E aí a questão desse sal, e realmente, né? Porque ela falou, o sal é difícil você consumir, é demorado para você consumir. E nesse tempo vocês vão se conhecendo, e quando as dificuldades vierem, vocês vão lembrar desse sal. Nós já comemos esse sal junto, e assim, né, vocês vão prosseguindo, e ali, complementando, entra essa parte da amizade, a parte da fé, né? A parte da consciência mesmo, né? E para mim ficou isso. Muito legal, Miriam, muito legal. Olga, Então, eu acho que o casamento ele é um relacionamento mais complexo porque a intimidade é muito grande, né? A intimidade, a presença constante, o dia a dia, os desafios do casal, que são desafios que se somam quando a gente tem filhos, que são outras pessoas com objetivos. Muitas vezes você não consegue conciliar para sair para jantar fora, porque cada um quer uma coisa. Um quer pizza, o outro quer sushi, o outro quer churrasco e o outro quer comer lanche. 4 pessoas, cada um quer uma coisa, né? E, assim, como disse a Edna, a gente não pode romantizar, porque há casamentos e casamentos, tantos quantos há humanidade, né? Quantas pessoas existem, né? E, e eu, assim, eu fico pensando, assim, que a Joana, quando ela traz esse roteiro, né, de respeito, de união, de harmonia, ela traz esse roteiro como uma forma, uma exemplificação em que, estando os dois de acordo e em consonância, esse roteiro uhum, ele é possível, estando os dois nesse acordo, né? Quando um não está nesse acordo, esse roteiro ele deixa de ser possível, porque assim, é como um contrato tácito somado ao contrato oficial, é um contrato tácito. O dia que eu abdico da minha relação com o meu marido e eu passo a incluir algo no nosso casamento que não está acordado, a relação ela se estremece. Esse algo pode ser qualquer coisa, a falta de respeito, uma outra pessoa, ou a intolerância, a mágoa exacerbada, a raiva, o meu sentido unipessoal de que tudo tem que ser da maneira como eu quero, penso e ajo, e assim sucessivamente.
Então, quando a gente inclui no casamento algo que o outro não é capaz de entender, de absorver e de que não está na relação, nesse acordo de relação, essa relação ela começa a não ter mais condições de sustentação. E é quando efetivamente os casais começam a se distanciar. E muitas vezes essa coisa que entra no casamento, ela entra sem um entendimento, sem uma compreensão entre os dois. Ela entra como um estranho. E ela passa a fazer parte. E ela, às vezes, é reconhecida por um dos cônjuges e não é reconhecida pelo outro. E é quando a relação ela desanda de uma tal forma que, às vezes, não tem nem remédio. É como a Joana de Anjos fala, a separação, ela se torna algo que é tem que acontecer porque o casal já não é mais um casal. Eles já não se relacionam mais, né? Então, o que fica para mim é que, assim, o casamento ele é um acordo, né? Ele é um acordo de uma convivência, né? Em que, às vezes, um cede, o outro cede, e esse equilíbrio, né, que a gente fala em sistêmica, que é entre o dar e receber, entre o que eu consigo oferecer e que o outro também possa oferecer, ele é fundamental. Porque se não houver o equilíbrio, se um dá demais e o outro recebe demais, chega uma hora que o que recebe demais, ele cobra o outro quando o outro não consegue dar aquilo que ele está esperando. E aquele que dá demais, por outro lado, ele começa a ficar sobrecarregado, porque ele não consegue suprir o outro de jeito nenhum, porque o outro só está esperando. Né? Então, é uma relação que demanda muita paciência. Em contrapartida, é uma relação de grande crescimento, porque ela nos coloca à prova de nós mesmos. Eu digo que, assim, no casamento, a gente se vê no outro, 24/7. né? Porque o outro, ele nos mostra isso de uma maneira muito clara. Basta a gente ficar atento, né? É, Desculpa, falei demais. eu gostaria só de acrescentar, que vai ficar gravado, da experiência que eu tenho em consultório, né? Às vezes, algumas pessoas, elas estão com alguma questão no casamento, né? Elas fazem a sua terapia individual, que isso é importante, mas tem dado bem certo para o casamento quando resolvem fazer a terapia de casal. Uhum. Eu tenho alguns casos, tá? Que depois da individual com um dos pares, né? Claro, é, foi necessária a terapia de casal e deu muito certo para o casamento, tá? Então, assim, fica aí a recomendação, vai ficar gravado, né? Recomendação para que pensem nisso, né? Procurem a sua terapia individual e dos dois, né? Dos dois, se for um dos problemas, né, da individual for o casamento, busca uma terapia de casal. Essa é a minha dica. Ok, né, gente? Já são 9 horas, a gente já está no horário. Podemos encerrar. Alguém tem mais alguma observação, alguma contribuição?
Eu já vou, filho. Ok, vamos parar. Eu vou parar a gravação, tá, Maria? Então, Ok, então, gratidão a todos pela oportunidade da gente falar sobre o assunto, né? Bem complexo, aqui é só uma pincelada, porque é para a gente refletir mesmo, né, sobre esse assunto. Ela traz uma reflexão. Nada encerrado, nada pronto. Vamos pensar em tudo que a gente falou hoje, né? Bastante.